Olá, pessoal do Bem Viver. Andréia de Cássia chegando por aqui neste canal de gratidão, o Bem Viver. Vocês são todos sempre muito bem-vindos. Convidem, compartilhem o canal, participem dos grupos de WhatsApp. Os links estão aqui abaixo e eles são gratuitos. Você será muito bem-vindo. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre nosso crescimento, o autoconhecimento, a nossa expansão, o nosso trilhar o caminho de vida. E a gente tem que tomar cuidado com algumas pegadinhas que existem aí pelo meio do caminho. Uma delas é a mentira. E a maior parte das vezes nós mentimos para nós mesmos. Nós fazemos um auto-engano o tempo todo, dizendo que as coisas são assim mesmo, que está tudo certo, que não tem como mudar, que eu nasci desse jeito, que eu tenho esta forma de ser e eu não posso fazer ou ser diferente. Enfim, a gente fica tentando se convencer de que determinadas coisas são daquela forma e pronto, são definitivas e pronto. E não é verdade. Eu não posso responder pelo outro, falar as pessoas não mudam nunca, ou as pessoas estão sempre mudando, mas eu posso falar por mim, pelo meu trajeto de vida, pela minha história, pelas minhas experiências. É certo que em alguns momentos eu acabo cometendo as mesmas falhas que eu já cometi lá atrás. Só que a diferença agora é a rapidez com que vem a consciência daquela falha. Eu errei e a percepção deste ato é muito rápida, porque não tem mais espaço para ficar mentindo para mim, dizendo que eu estou coberta de razão, que eu estou certa, que tem que ser dessa forma. Então a gente vai percebendo, conforme nós vamos tendo esta maturidade, não de idade, mas maturidade de consciência, maturidade da expansão, do crescimento, nós vamos percebendo que a vida ela é dinâmica, assim como nós também somos dinâmicos, e que a gente muitas vezes tropeça no mesmo lugar, no mesmo problema, na mesma falha, na mesma forma de falar, na mesma forma de enxergar as coisas. Só que cada vez mais a gente vai tendo esta percepção de que o tropeço vai ficando menor, vai ficando mais leve. Coisas que falávamos ou fazíamos ou sentíamos antes, nós hoje já percebemos com uma rapidez muito grande. E aí a correção é imediata. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Essa é a ideia do bem viver, né? De viver bem a vida. É estar em evolução constante. Todos os dias eu vou estar um pouquinho melhor, melhor do que eu era ontem. Não melhor do que uma pessoa ou outra, mas melhor do que eu estava ontem, do que eu era ontem, né? Isso é o dinamismo da vida. A nossa expansão de consciência é exatamente essa. Às vezes as pessoas perguntam assim: eu queria tanto saber minha missão de vida. Bom, primeiro, não há uma missão de vida, porque já pensou, você cumpre aquilo que você se propôs e acabou? Não é bem assim, existem várias missões de vida e cumprimos umas, não cumprimos outras, criamos outras por meio do caminho, mas a principal é o crescimento, é a evolução do nosso nível de consciência, porque quando a gente evolui, que a gente começa a aprender muito mais sobre nós, porque este crescimento ele passa pelo autoconhecimento primeiro, pelo conhecimento que recebemos aqui das pessoas, dos livros, dos cursos, da vida, das experiências vividas, e aí a gente vai unindo tudo isso e vai praticando tudo isso que nós aprendemos. O que que acontece? Nós vamos expandindo e a gente vê que não cabe mais lugar para mentiras. Nós percebemos claramente quando a gente está tentando se enganar dizendo uma mentira, quando mentimos para alguém, quando alguém mente para a gente. Há uma percepção cada vez mais clara disso tudo. Porque se a ideia é crescer, se a ideia é ser verdadeiro com o que fazemos, não adianta eu falar para você uma coisa e depois eu desligo este vídeo e vou fazer outra totalmente diferente. Não existe verdade nisso. E aí não vai fazer sentido para você. Então é preciso que, se eu prego a gratidão, por exemplo, é preciso que eu pratique a gratidão. Se eu sou uma pessoa que só reclama de tudo e de todos o tempo todo, é certo que não vai ter espaço para a verdade. Então eu preciso prestar atenção. O que eu estou fazendo com aquilo que eu aprendi?
com aquilo que eu quero praticar de fato. É preciso que haja uma concordância entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer. E é por isso que eu falo, tem muitos momentos que nós falhamos. Eu falo por mim, tem muitos momentos que esta junção desses fatores, ela acaba sendo difícil. E aí você retorna um pouco à velha forma de ser, né, o velho eu, e acaba cometendo os erros, acaba falhando. E neste momento é preciso mais verdade ainda, para que se possa reconhecer aonde está a falha, aonde está aquele calo que aperta ali no sapato, para corrigir, né? Porque senão nós vamos sempre ficar falhando no mesmo ponto. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade. Mas eu preciso saber por que é que essa falha está acontecendo, por que eu estou fazendo isso dessa forma, o que está faltando eu aprender ali. É uma forma nova de falar, uma forma nova de pensar, de ser. O que está faltando para que eu aprenda como agir de fato de uma maneira que seja boa para todas as pessoas envolvidas? Volto a dizer, neste ponto não cabe a mentira, porque se eu começar a me enganar e falar, não, do jeito que eu fiz, já está certo, tá bom, quem quiser que compreenda, eu não vou mudar. Tá aí uma grande mentira, né? Porque a gente muda o tempo inteiro, todos os dias as nossas células mudam. Morrem umas, nascem outras, cresce cabelo, cresce cílio, cresce unha, cai cabelo, muda o sangue, muda a célula, muda tudo. O tempo inteiro o nosso corpo também está mudando, assim como a nossa mente também está mudando. Assim como o nosso sentir e perceber a vida, tudo isso vai mudando. E se a gente coloca a verdade naquilo que faz, naquilo que sente, esta mudança é muito benéfica, porque a gente para de controlar ou tentar controlar as pessoas, os acontecimentos, os sentimentos, e nós percebemos que a verdade sempre vem à tona, de que eu posso agir dentro de uma forma verdadeira, sem magoar ninguém, sem me magoar, porque tem muitas pessoas que fazem isso, elas se magoam muito para não ferir ninguém. Não adianta, também é uma forma de mentira. Por isso que é preciso se conhecer mesmo e saber o que é bom para você e o que é bom para o outro também. É interessantíssimo que todos os envolvidos numa história sejam beneficiados com essa história. Uns vão aprender, outros vão crescer, outros vão estar felizes com a história, né? Nem todos vão ter a mesma reação com o que está acontecendo, mas é importante que a verdade sempre prevaleça. Eu tenho uma amiga que sempre falou assim: por pior que seja, é sempre preferível a verdade. Fale. É o jeito de falar, é o momento certo de falar, mas fale. E eu sempre fiquei com isso, sabe? Eu não vou dizer meias verdades, porque meias verdades são meias mentiras. Então, eu vou contar o que aconteceu, eu vou dizer como eu gostaria que fosse, eu vou dizer quais são os meus planos, mas sempre colocando a verdade, para que tudo flua com mais leveza, porque quando a gente age desta forma, nós estamos em concordância com o universo, que é tão verdadeiro, é tão generoso. E aí a vida flui muito mais fácil. Aí quando eu estou tentando sustentar uma mentira, é exatamente o oposto, né? Por exemplo, coisas bobas, você pega redes sociais, o Instagram, em que as pessoas estão muito sorridentes, estão lindas, belas, formosas, mas por dentro elas estão com o coração dilacerado. Quantos casos nós não vemos assim? E a pessoa está colocando uma ideia que não é verdadeira. Não precisa vir aqui para uma rede social chorando, sofrendo, mas também não precisa vir colocar uma coisa que não é verdadeira, um sorriso falso, né? Um sentimento de um relacionamento perfeito que a gente sabe que não é perfeito, né? Para que que a gente fica se enganando tanto assim? Essa tentativa de enganar os outros é um auto-engano. O que não é verdadeiro não prevalece, porque de uma forma ou de outra as coisas elas se mostram, os caminhos se abrem, as verdades vêm à tona. Então para de se enganar,
dizendo que você tem que ser forte o tempo inteiro, que você tem que ser perfeita o tempo todo, que você precisa fazer desta forma, porque senão não dá certo. Isso é você se enganar, vestir uma armadura e ir para a guerra, achando que a vida é luta todos os dias. E não é isso. Seja verdadeiro. Eu acho que você se revestir de amor, de gratidão, de sinceridade, sem ferir, né? De verdade mesmo, traz muito mais realizações do que quando você sai para ir para o embate, como se o dia fosse matar um leão por dia, fosse uma luta diária. E a vida não é isso. Nós aqui, com as nossas atitudes, acabamos fazendo isso. Tem momentos em que nós estamos super bem, que a vida está tranquila, tem outros momentos que não. Mas em todos eles sempre vai caber a verdade, sempre vai caber olhar para a gente mesmo e falar quais as ferramentas que eu possuo, o que eu estou sentindo, o que eu posso fazer com tudo isso que está chegando até a mim, qual é a melhor forma de agir. E, acima de tudo, lembrar que você nunca está sozinho. Existem amigos, existem pessoas ao seu lado e existe um Deus maravilhoso que te ampara, que te orienta, que te guia. Você só precisa se conectar a Ele, assim como você precisa se conectar à sua essência, a você mesmo, e olhar. Eu preciso acolher, perdão, algumas coisas em mim, algumas sombras, que é um assunto que eu vou falar no próximo vídeo. E eu preciso iluminar os meus caminhos, porque tudo está aqui dentro, tanto a sombra quanto a luz, tá bom? Pensa nisso com carinho. Tenha uma excelente semana e seja luz onde você estiver. Gratidão.